Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que está toda semana aqui comigo. Quero pedir encarecidamente, quem está ouvindo Rabiscos pelo Spotify, tira um tempinho, dá aquela nota pra gente, 5 estrelas, que ajuda a gente a chegar, que ajuda a gente a ser distribuído. Quem está ouvindo pelo Deezer ou pelo iOS, favorita também, que ajuda muito, realmente, a gente acontecer aí no mercado dos podcasts. Quero falar dos recebidos, rapidinho, selecionei alguns aqui. Não vou falar de todos, vou dividindo pelos programas para não ficar tão cansativo. Mas a Karina Bacelar mandou para mim o seu livro As Despedidas, que saiu pela Marisco Edições. Eu tô louco para ler. A Karina é muito talentosa. Eu falei sobre ela com a Ana, no episódio que eu entrevistei a Ana Moreira, e a gente falou sobre ela e ela gentilmente me mandou o livro. Quero ler e depois gravar com ela aqui também. A editora Claraboia me mandou o livro O Abacaxi, da Verônica Debon. Obrigado, editora Claraboia, que faz um trabalho impecável, que sempre me manda livros legais. Wilson Gorge, que é editor-chefe da editora Penalux, querido editor, já editou alguns livros meus, super talentoso, está lançando o seu romance A Inevitável Fraqueza da Carne, saindo pela sua editora, né, pela Penalux. Eu quero muito ler. O Wilson, ele faz um trabalho muito bonito com a literatura no Brasil, né? A gente sabe o quanto que é difícil ter uma editora hoje em dia, trabalhar com autores nacionais, e o Wilson e a Penalux faz um trabalho bem bacana. Estão sempre aí finalistas de prêmio e fazendo um trabalho bem bonito. É isso, Wilson, deixa aqui meu abraço e já deixo aqui meu convite também para você vir no Rabiscos falar sobre o seu livro. O Thiago Feijó me mandou o livro 12 Dias, que saiu pela editora Penalux. Então, esses dois livros aqui, pela editora Penalux, o Thiago Feijó também é um escritor muito talentoso. Vou ler, Thiago, já falei para ele, e eu lendo também, vou dar o feedback e trazer ele aqui para bater um papo com a gente. É isso. Queria também dar um serviço aqui da editora Diadorim, que é uma editora que foi criada em Porto Alegre em 2016, pelo jornalista e escritor Flávio William e pela jornalista Denise Nunes. E a editora de Adorim está vindo aí com uma roupagem nova. Eles transferiram aí parte do seu funcionamento para São Paulo, visando um reposicionamento no mercado literário, publicando autores e autoras nacionais, e estão nessa empreitada, além do Flávio, o poeta João Nunes Júnior, meu querido amigo, querido irmão aí que a literatura me deu, ele também está aí junto com o Flávio, a Maria Helena Moran, e também entra agora o escritor Jefferson Tenório, celebrado escritor aí, querido e talentoso também. Então a Diadorim vem com bastante peso, e eu quero deixar aqui um recadinho do editor João Nunes que ele mandou aqui pra gente. Fala, Tadeu, meu amigo querido, como tu tá? Olha só, tô passando aqui para te convidar e convidar os ouvintes do Rabiscos para acompanhar os trabalhos da Diadorim, que é uma editora onde eu estou trabalhando como editor a partir de a partir desse ano. É uma editora do Rio Grande do Sul que agora está chegando no mercado nacional. Amanhã a gente está lançando o primeiro livro dessa nova fase, chama Madre Selva, da escritora colombiana Ángela Quartas. A gente vai lançar a partir das 19 horas ali na Megafauna. E em junho vai ter novidades, julho novidades. São mais de 9 livros contratados para sair ao longo do ano. E o Rabiscos como um grande parceiro, né? Um grande catalisador assim, de projetos literários, é super bem-vindo com a gente nessa, tá bem, querido? Um beijo, vida longa à literatura brasileira. Valeu, João, valeu pelo recado. Então é isso, conforme ele falou aí, amanhã se dá a estreia desse novo passo da Diadorim em São Paulo, com o lançamento do livro da escritora Ângela Quartas. O livro, então, Madre Selva. Lembrando que a Ângela lança junto desse livro um outro livro, que ela é destinado ao público infantil, chamado Tartarugas, que
está saindo pela Companhia das Letrinhas. Então é isso. Eu falei amanhã, mas na verdade é hoje, porque vocês estão ouvindo esse episódio hoje, dia 18 de maio, às 19 horas, na livraria Megafauna, em São Paulo. Então, quem puder ir, comparecer aí, será muito importante esse movimento e esse acontecimento de uma nova fase da editora de Adorim. É isso, acho que eu não estou esquecendo nada. Hoje eu vou falar com a Kalila das Mercês, que está lançando o seu livro Planta a Oração, minha companheira de editora, da editora Nós. Um beijo para Simone, inclusive, aqui. A Kalila é poeta brasileira, baiana, jornalista, pesquisadora de literatura, doutora em literatura pela UNB, pós-doc no Instituto dos Estudos Avançados na USP. Está vindo aí com tudo, com seu novo livro, que eu amei, foi um amor à primeira leitura. Seja bem-vinda, Kalila. Ah, salve, salve, Tadeu. Satisfação estar aqui com você, aqui, né, para conversar, falar sobre literatura e, enfim, da E eu gente te dialogar. agradeço, pô, a gente está gravando às 10 horas. A Kalila Poxa, saiu do evento, né? Você estava num evento agora, na Livraria da estava no Tarde, evento e então eu agora te estou aqui com o agradeço. Tadeu, né, conversando, Temos falando. hora para dormir hoje ou não? Eu acho que a gente pode varar a madrugada, porque Podia eu ser uma acho sexta hoje, aí já abri um vinho aqui, uma que cerveja. já fazer um sextou, né? Mas vamos com uma quarta, né, na Muito manhã. bom, a gente vai devagarzinho. Isso, Um mineiro e um satisfação baiano demais. junto, então você Nossa, já bom viu, né? Não vai ter demais. muita pressa, não. Não, não, a gente vai só na manhã. Kalila, seu nome de batismo é Kalila das Mercês? Isso, isso, Tadeu. Meu nome de batismo é Calila das Mercês Oliveira, Oliveira. Já né? nasceu poeta, então, Já nasci com esse nome. poeta, já nasci com um nome diferente, Sua mãe não pouco pensou, comum, sua mãe né? já pensou, né? Kalila das Mercês já imaginou você já assinando o livro, já, tenho certeza. Depois pergunta para ela. Ô, Kalila, você está lançando o seu livro Planta Oração, e quando a gente abre o livro, você traz uma epígrafe, né, que quem assina é Mãe Estela de Oxóssi, que fala, graveto é que derruba panela. Quando eu li, sem ter conhecimento do que era, né, nem até em dúvida que seria poesias em prosas ou contos, antes de ler, e quando eu me deparei com isso, eu gosto muito de epígrafe, até tinha uma sessãozinha que eu fazia no Instagram, que era lendo epígrafes, eu selecionava epígrafes que eu gostava. E me chamou muita atenção, porque quando a gente olha um, uma citação, né, você cita Oxóssi, quando você fala planta oração, tem uma capa com uma mulher negra, e você vem com essa epígrafe falando que graveto é que derruba a panela, eu consigo fazer uma introspecção, assim, como leitor e como um amante da literatura, ligando um pouco ao caminhar isolado, às vezes de uma escritora nordestina, às vezes de uma escritora negra, às vezes de uma poeta que quer falar alguma coisa e não necessariamente ser um movimento político de algum tipo de bandeira, mas quando você fala de Ruba Panela, eu liguei também a um grande acontecimento, porque se você está fazendo um jantar para alguém e você derruba a panela, você está esperando alguém doando seu tempo e você derruba a panela, aquilo pode ser uma catástrofe momentânea e pode ser uma coisa também indiferente, derrubar uma panela e começar uma nova refeição, ou não ter derrubado tudo, por exemplo. Como que chega o livro, assim? Como que você apresenta ele, assim, de cara, dentro desse contexto que eu falei? Então, o movimento da escrita, né? Agora há pouco eu estava até falando, é, ele por si só ele já é um movimento político, né? Não tem para onde a gente correr, né? Escrever, pensar em subjetividades, pensar numa construção em que a gente possa construir, né? Subjetividades possíveis, né? Vivências possíveis, ele por si só já é muito político. Eu acho, né? E aí a gente também tem pesquisas, né? E aí já vou puxar, né?
para meu lado, né? Que as pessoas, mulheres, né? Especialmente mulheres e mulheres negras, na história da literatura, a gente vê muito pouco o relato desses movimentos de mulheres caminhando sozinhas, né? Fazendo essa trilha, fazendo esse mover-se contemporâneo, assim, sozinho, e isso ser contado, né? Isso ser discutido, né? Nos espaços acadêmicos. Então, quando eu começo o livro trazendo, né, é, um trecho, né, do Provérbios, né, do Oé, da mãe Estela de Oxóssi, eu quero exatamente trazer essa ampliação, né, essa potência que muitas vezes a gente não dá conta, né, de explicar. Nem tudo que a gente tem, né, muitas vezes é aproveitado, né? Nem tudo que a gente tem em termos de Brasil, de potencialidades, a gente observa, né? Então, esse livro, ele é um ato mesmo, né? Para além da ideia de oferenda, né, ou de um, um- uma possibilidade, né, de caminhada, esse livro também, ele é um- uma espécie de ah, parece só um livro, né? Mas ele é muito mais que isso, assim. Ele é muito mais, ele atravessa muito mais do que somente uma linguagem e um conteúdo, né? Então, tem uma provocação aí, né? Eu acho que é isso. Eu vou começar assim, dizendo que Eu, tem uma provocação. eu acho que epígrafe que incomodam são epígrafes que valem a pena mesmo, porque marca o livro, né? Às vezes a gente pega um livro e a gente sabe que a epígrafe tá lá, tá solta. Alguém achou uma frase bonita, às vezes não tem contexto nenhum com a história. Pois é. A carga que tem seu livro, quando você coloca a palavra oração no título, planta oração, né? A planta aí sendo nomeada. E quando você entende um pouco a dedicatória que você fez, quando você vê a epígrafe, você vai ao encontro disso que você falou, que não é só um livro, parece que tem uma espécie de um tratado aqui acontecendo. Como que é a sua religiosidade, a sua espiritualidade, como que você conceitua isso para você e o que que isso te influenciou na escrita? Então, é, curiosamente, o mote desse livro, ele começa bem lá atrás, né? Esse livro, eu acho que eu escrevi uma frase e guardei uma frase desde 2008. Nossa, você Veja tinha bem. 3 anos, então. Olha, Tadeu, só você mesmo. Eu era uma jovem. Eu anotei uma, eu anotei essa frase e guardei comigo, que era até o título do original desse meu livro, que era Uma Árvore Plantada por Escrito. Que Talvez bonito. vire alguma outra coisa, né? Uma árvore plantada por escrito. Era o nome do original do Planta Oração. E eu anotei isso, né? Anotei esse mote, anotei essa história e, e durante um tempo, enfim, né? Guardei isso, né? Guardei porque eu pensei que pudesse dar sei lá, eu guardei, achei bonito e de fato eu plantei uma árvore por escrito e achei poético e achei bonito e guardei. E essa questão da religiosidade, né? Eu entendo, né, uma vivência, que muito da minha vivência, né, eu vim de duas escolas, né, o sertão e o recôncavo. Então, essas duas escolas, elas estão muito atreladas à minha existência, né, então eu cresci dentro de uma ambiência extremamente ligada, né, a, a esse universo que eu diria ser de biointeração, né? Hoje a gente escuta muito o Krenak e vai ter um livro agora também muito maravilhoso que vai ser lançado pela Ubo Editora, né? Que é do Antônio Bispo dos Santos. E eles falam muito dessa biointeração, que é esse entendimento da vida por completo, né?
Então hoje a gente faz muito. Olha só a inversão que a gente faz. A gente vive achando que a natureza é o anexo, sendo que tudo que a gente constrói, que na verdade é o anexo à natureza, né? Então, o que eu faço com esse livro é exatamente o contrário, é convocar as pessoas a entenderem que a natureza ela não é o anexo. A natureza ela é a grande questão, é onde a gente deveria se fixar. Então, quando eu provoco, né, eu convoco vocês e falo assim, graveta que derruba a panela, né? Eu estou dizendo a vocês que o fraco, aparentemente, a natureza, que parece ser fraca, que parece ser uma alegoria, muitas vezes é tratada, né? A gente coloca planta nas nossas casas e a gente traz um pedaço da natureza, dessa ideia da natureza para dentro, né? Sendo que, na real, a gente colocou as casas dentro da natureza, né? A gente colocou o concreto para dentro da natureza. A natureza é uma espécie de Deus? Olha, eu acho que sim. Eu acho que tudo pode ter essa unção, né? Eu acredito que a natureza, ela é sim, é, é potente, né? É a partir dela que a gente mobiliza, né? As energias e mobiliza também esse entendimento, né? Do que é a vida. Então, Deus pode ser que esteja, né? Para mim, eu não tenho dúvidas, né? Assim, de que a potência, né? Esse entendimento do divino certamente está na natureza. E eu não tenho entendimento desse divino, somente esse divino cristão, né? Monoteísta e É, eu que também. não, eu tenho um entendimento mais abrangente, assim, né? Então, é algo que está sendo também, que eu ainda estou construindo, né? Dentro de mim. E essa referência à oração, né, do planta-oração, se faz porque tem uma planta, né, a magenta, que popularmente é conhecida como planta de oração, né, porque ela faz um movimento, né, Qual assim, planta que é? magenta, né, que é Magenta. uma planta, enfim, ela é linda, tem várias Não conheço, acho. Vou espécies, né. atrás. Olha isso, olha, ela é incrível. E aí, no período da pandemia, um período que todo mundo ficou em casa e que a gente viveu esse caos e as perdas e lidar, né, com os medos e medos latentes, né? Na época eu tive um diagnóstico também de uma doença autoimune, então fiquei com muito medo. Enfim, várias coisas aconteceram nessa época e aí eu ganhei uma planta, uma magenta, né, de presente. E fiquei encantada, porque a planta, ela durante o dia se abria e durante a noite ela se fechava, né? Então ela fazia esse movimento como se fossem duas mãos se fechando sei lá, rezando, ou sei lá, para as pessoas que, enfim, acreditam, né, nesse movimento de meditar, de se fechar também, né? Então a gente estava vivendo esse momento de se fechar, né? A gente estava vivendo esse momento para dentro. Mas tinha esse momento também que a planta ela se abria, Você né? Então essa escreveu parte do livro na pandemia também, não? escrevi bastante na pandemia, né? Na verdade, muito do livro foi escrito na pandemia, né? Eu tinha assim argumentos anotados, né? Coisas anotadas antigas que foram de antes e que eu utilizei também, né? Porque eu já tinha e aí eu fui entender qual era a minha, né? O que o que é que tá na minha vida, assim, o que tá na minha escrita. E aí eu fui fazer essa observação, Você né? entendeu? Entendi, eu entendi. Eu- Eu entendi que tava essa interação o tempo todo. Não tem sequer nada que eu escreva que não tenha a natureza, que não tenha essa conexão com. É engraçado isso que você está falando, porque é um, é um livro natureza, fato, e a gente vai falar mais da estrutura dele depois. A gente, quando eu vejo você falou do sertão, do recôncavo, e você falou dessa importância da natureza ser, nós sermos acessórios dela e não o contrário, me tira um pouco dessa ideia da europeização de tudo, inclusive da literatura. E eu gosto muito disso, quando eu vejo os indígenas escrevendo, o Krenak mesmo, que tá bombando aí, né, na hype total dos livros. Eu acho que
que fica muito mais próximo a quem somos, né? Um país de terceiro mundo, um Brasil, né? E me incomoda um pouco porque não contra os escritores europeus, não é isso. Eu gosto, sou fã de vários, mas a literatura parece que ocupa outro lugar, né? Tô falando muita bobagem. Não, eu acho que você está falando algo interessante, porque de fato, é, assim, a gente percebe que o que ocupa, né, as bibliotecas, né, as grandes bibliotecas no país, ainda são literaturas dentro dessa marcação, né, hegemônica do que a gente observa como padrão, né? Então, são literaturas sempre de homens brancos, classe medianos e eixo sudeste, né, sul-sudeste, e tem pesquisa, né? Na UNB foi feita uma pesquisa muito séria, abrangendo século XX, século XXI, as grandes editoras, né? Coordenada pela professora Regina Dal Castanho, e que desenvolve isso, né? E eu vejo, sim, que tem essa repetição, que tem essa marcação, e isso não condiz com a realidade do Brasil, em que a maioria da população, em que a gênese do próprio país, né? A gente tem uma base de povos originários e que a gente pouco conhece, né? Línguas, né? Que a gente pouco sabe os nomes, né? Então, tem uma escritora que eu gosto muito, chamada Graça Graúna, né? Que ela também é nordestina e ela é do povo graúna, né? E ela articula muito sobre essa questão da circularidade, né? Da importância da gente observar, né, sair muito desse mote da ocidentalização de tudo, né, desse olhar ocidentalizado para tudo, né? Então ela faz essa articulação e chama a gente, convoca a gente a olhar a circularidade, né, das coisas, dos elementos. Meu trabalho ele traz muito isso, né, é observar essa continuidade, observar que é, começo, meio e fim. Não, é começo, meio, começo, sabe? É ter esse entendimento de que as coisas elas circundam, né? A natureza ela circunda, né? Você vai ver uma árvore crescer, cumprir o ciclo dela, talvez, mas isso não acaba a não ser que o homem corte, né? E de alguma maneira acabe com o ciclo dessa árvore, né? Tem essa intervenção, mas se a gente observar bem, as plantas, elas compõem, né, um ciclo, né, que não é necessariamente uma finitude, né, ela tem uma continuidade, né, eu tento, enfim, convocar as pessoas a pensarem nisso, né. É interessante isso. Eu lembro que quando viralizou um vídeo da Chimamanda Adichie, que ela falava dos perigos de contar uma única história, ela falando da falta de representatividade das leituras que ela tinha quando criança, né? Ela, mulher negra da Nigéria, e ouvindo falar de neve e meninas loiras e lindas e tudo mais. Essa representatividade de você poder ler um livro e se sentir parte dele ou parte do país, quando eu ouço os indígenas escrevendo, quando eu vejo você falando sobre natureza, eu falo, é aqui, é o nosso quintal, a gente está nesse lugar, não é distante. E a gente, às vezes, ouve um indígena falar, é comum as pessoas se sentirem mais distantes do escritor indígena do que de um escritor europeu, e que está muito mais longe, e às vezes tem um povoado, algum lugar perto dele, que ele vê mais como um estrangeiro, um alienígena, do que de fato acontece. E isso eu sinto também com a natureza. Muitas pessoas têm um distanciamento muito grande da natureza, falam, a natureza é acontecendo, ela está acontecendo agora, assim. E eu sinto isso no seu livro, é um respeito muito grande, há uma certa baía que você leva, né? Porque você é da academia, você é pesquisador e tudo mais, mas você consegue tocar esse lugar, sair um pouco do altar acadêmico que tem, que a gente sabe que tem, e descer um pouco para conversar com as pessoas que querem acessar um tipo de natureza em algum lugar. É mais ou menos isso. É, eu tenho dito sempre que minha escrita, ela traz mesmo essa imersão, né, do interior da Bahia, de um interior da Bahia, de interiores, né, tem uma cartografia afetiva
extremamente forte, né, com essa baianidade, com os trânsitos que se faz a partir da Bahia, né, de ter essa presença, né, desse sertão e desse recôncavo e desses outros lugares, né, que não somente essa baianidade litorânea, né, que a gente conhece das literaturas ditas canônicas, que de alguma forma construíram uma imagem, né, construíram subjetividades, mas a gente é muito mais que isso, né? Então, tem sim esse respeito, tem essa coragem, sobretudo um amor também presente, né? Porque escrever é, sobre questões tão densas, né? Sobre camadas tão difíceis que circundam e que estão atreladas à experiência também de pessoas do interior, né? De pessoas que muitas vezes não têm suas histórias que não são representadas, né? Vou usar esse termo que às vezes eu desconfio, mas que não têm suas histórias apresentadas. É, é, eu acho que é um caminho assim que para mim, para o meu projeto, né, para o que eu acredito, faz muito sentido, né, trazer isso. Você se emocionou escrevendo esse livro em algum momento? Ah, muitas vezes é muito difícil, Por quê? por- porque são personagens que, quando eu penso, enfim, né, eu trabalho com ficção, mas ao mesmo tempo, essa questão de fabular, né, histórias que eu escutei de ouvido, eu não sei como é que terminou, algumas eu até sei, mas eu não queria que terminasse igual como eu vejo acontecer na vida, né? Então, isso mexeu muito comigo, assim, durante alguns momentos, assim, de parar e falar, meu Deus, e agora? Né? Esse personagem precisa viver, né? E na E, vida, o que que te emociona? na vida me emociona a possibilidade de sonhar. É uma coisa que realmente eu tenho gratidão de poder sonhar e de pensar que pessoas podem sonhar e concretizar suas vontades, seus desejos, né? Por maiores absurdos e por mais megalomaníacos que sejam, que pareçam ser, eu acho que é uma das coisas que mais me trazem assim. E também, eu não sei, eu acho que isso vislumbrar um futuro, sabe? Sonhar um futuro. Eu hoje trabalho com a Conceição Evaristo, né? Que é uma coisa, um acontecimento. Eu confesso, eu não sonhei com isso. É uma coisa que está acontecendo. Mas eu sonho com pessoas idosas negras vivendo e fazendo e falando e sendo escutadas, né? Então, de alguma forma, isso é um sonho, né? Eu não pude ver minhas avós, talvez, minhas consanguíneas, né? Realizando muitas coisas nesse sentido, nesse âmbito, mas eu tenho outras, sabe? Eu tenho outras formas de ver alguns sonhos se concretizando, e isso me deixa. E é, quem não sonha hoje está onde? Pois é, estar em São Paulo hoje me deixa com esse dilema, né? Porque aqui a gente se depara com uma realidade que eu não sei, eu desconfio que tende a ser naturalizada, só que isso nunca, em mim não é natural, não é natural, porque eu acho que ninguém sonha com, com o que eu vejo, e com algumas realidades que eu vejo todos os dias. A sensação que É, eu tinha às vezes é que as pessoas estavam mais tristes. Pelo menos o círculo, né, literário e tudo mais. Acredito que muito por conta do governo catastrófico que a gente teve. E
é engraçado que quando mudou o governo de certa forma, a gente viu algumas pessoas no alto escalão chegando, mulheres, feministas, enfim, pessoas negras, deu uma esperança de mundo também. Você fala, nossa, será que a gente agora vai conseguir tirar a cabeça para fora, respirar um pouco, assim, também? Mas, às vezes, me pega o lugar disso de não sonho que eu vejo alguns jovens, que eu vejo algumas pessoas meio desiludidas, assim. Você vê isso também? Eu atravessei esse período, né, caótico em Brasília, vivendo em Brasília, né? E isso foi muito pesado, né? Estar em Brasília durante esses 6, 7 anos, é, enfim, foi bem pesado porque é devastador, né? Tudo que aconteceu no país, né? E a gente está vendo agora alguns movimentos, né, de retomadas. Mas é isso, é um trabalho que só está sendo retomado, né? Então acho que isso vai demorar um pouco. Mas eu acredito, sim, que a gente tenha possibilidade de, enfim, de voltar a ter uma outra, um outro sentimento, né? Até esse sentimento de pertencimento que foi arrancado em alguma medida, né? De pertencer a esse país, né? De, nossa, como é que eu faço parte? Como é que eu me assumo brasileira? Como é que eu abraço a bandeira do meu país se isso está sendo veiculado a algo tão cruel, né? E agora, de certa forma, isso está sendo um pouco recuperado, né? Mas vai levar tempo, né? Porque a gente foi extremamente, enfim, abandonado, né? Por assim dizer, para não dizer as outras coisas, né? Fomos, enfim, abandonados e acho que a juventude está precisando também ser afetada, né? Por outras nuances que não sejam só, né? De um teu áspero, né? E de uma falta de tato, né? Eu acho que agora a gente está assim, tendo Você falou possibilidades. que você lembra dessas histórias que você ouvia. Você acha que as pessoas, em alguns lugares, agora você em São Paulo, você acha que as pessoas, até as pessoas no meio literário mesmo, estão ouvindo poucas histórias ou contando poucas histórias naquela essência de contar a história mesmo, não como aos outros com outras preocupações? Você acha que as crianças estão ouvindo história hoje em dia? Eu acho que hoje a gente tem outros contextos, né? Dependendo de qual lugar, né, que a gente está falando. Eu acho que ainda tem crianças que escutam histórias, né? Eu acho que a gente tem algumas realidades diferentes, né? Vai depender muito de onde, né? De quais famílias. Acho que a gente está vivendo também uma guinada tecnológica em que a gente está ficando muito tempo em redes e está se encontrando menos presencialmente. Eu vejo crianças muito nos aparelhos, né? Celular, enfim. É, mas eu ainda acho que as crianças, elas podem escutar histórias, né? Agora sim, Tadeu, eu também desconfio, tenho um pouco de desconfiança, se nesse momento, ainda que a gente tenha essa proposta, né, dessa guinada, desse momento político, um pouco mais progressista, né, com entendimento desse movimento mais progressista, eu também tenho um pouco de desconfiança se de fato eh, as pessoas estão mesmo focadas, né, numa mudança mesmo, né, numa mudança genuína, né, dessa escuta, né, propriamente você traz esse de escuta. O que que te faz pensar que não? Ah, eu, eu ainda vejo eu acho que ainda há um movimento de uma dificuldade ainda de, de se compreender um básico, né? De se compreender que a gente não vai furar bolha, a gente não vai furar as bolhas
sem, sem essa escuta, sem abrir mão das nossas bibliotecas ainda cheias, com nomes de homens brancos e europeus. A gente não vai mudar se a gente não mudar a base, né, das coisas. Então, é um caminho que eu ainda tenho um pouco de desconfiança, sabe? Mas eu não tô no pessimismo, não. Eu, eu tenho eu tenho uma visão, talvez, em alguns entendimentos, um pouco mais radicais e tal, mas eu também tenho uma visão de que as coisas podem mudar, né? Mas ainda eu desconfio, eu tenho muita desconfiança. Ô, Eu vejo ainda com Camila, muita desconfiança. quem são as pessoas que adubam com fogo, que plantam e colhem resistências por escrito ou em silêncio? E quem são as pessoas que conseguem ser árvore e terra ao mesmo tempo? Quem são, Tadeu? Eu sou entrevistador aqui. Olha, vou te contar, né? São muitas, né? São muitas pessoas. E eu diria que aqui no Brasil a gente tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que faz isso. Lembrando para o ouvinte que isso é a dedicatória que está no livro dela, tá? Para quem não percebeu. É, eu abro o livro com essa dedicatória. É, eu não sei, como eu falei, né? Eu não sei se eu já te falei isso, mas na minha família, especialmente dos dois lados, né? Mais da minha família da minha mãe, né? Família das Mercês, né? A gente é uma família de lavradores, né? Então, somos herdeiros, né? Eu posso dizer que eu sou herdeira de pessoas que construíram muitas coisas com as mãos, né? E então, o Brasil, ele é muito repleto de pessoas que constroem coisas com as mãos, né? O Gil tem uma música chamada Mãos da Limpeza também, né? Que é uma música bem bonita, bem forte também. E eu acho que essas pessoas, elas adubam com esse fogo, né? Eu acho que elas adubam essa terra de forma que tem um conto, né, que eu escrevo que é bem forte, que é Mandacaru. Então, eu acho que esse retorno, né, essa possibilidade da gente entender a nossa potência, né, a potência da nossa existência para além do corpo, né, para além da nossa, é, para além desse entendimento que muitas vezes as pessoas têm, né, de as pessoas negras, dessa generalização, né, que muitas vezes acontece, que é a minha preocupação hoje, né, não, literatura negra, mas é, a gente não está só, a gente não tá, eu não estou escrevendo sozinha, né. Então, quando eu proponho essa dedicatória, eu estou afirmando que eu estou assinando, né? E aí, curiosamente, meu nome é até no plural, mas eu não escrevo só. Quando eu tô manipulando, quando eu estou escrevendo, quando eu estou fabulando, eu não estou fabulando sozinha. Então, não tenho como não dedicar o livro a essa pluralidade que compõe, né? Que compõe a mim, que compõe a minha família, mas também outras famílias e um Brasil mesmo, né? Um Brasil que é forjado, né? De uma forma é, que certas histórias não são, acabam ficando um pouco de lado, né, por conta de uma ideia de estrutura que a gente tem, mas que é necessário ainda a gente pensar uma literatura em que abrange essa pluriversalidade, né, não essa universalidade, mas essa pluriversalidade. Eu acho que você atinge no seu livro essa, esse ser plural, esse estado plural das coisas. Quando você faz a orelha com a Cida Pedrosa, por exemplo, que é uma querida que já esteve aqui no Rabiscos, e na quarta capa você traz uma declaração de amor,
e você traz oração no título, você mostra que esse livro não é um livro único, né? Ele é um livro acontecido. Ele é um livro de marca, né? Um livro cicatriz. E eu gosto disso. Eu até, quer ver? Eu até vou ler aqui a carta capa para o pessoal em casa entender. Então, a gente falou do título, Planta Oração, da orelha da Cida e dessa queda pela natureza e tudo mais, e toda a causa que envolve isso, né, dentro da dedicatória que você falou. E aí você vira o livro na quarta capa, tá falando assim: se eu não tivesse medo de perder você, eu não falava de sanfona e dos perigos, de um abraço molhado, nem de araras e cajus e dos meus esconderijos. Em vez do mirante, eu te levava para sentir cheiro de alecrim, em águas quentes para você que é fluida se espalhar. Cuidava dos seus pés compridos e passeava com óleo de coco por todo o seu corpo. Molharia seus poucos cabelos e talvez seus muitos pensamentos. Seus muitos pensamentos. Lindo, lindo isso. Maravilhoso. Que está na quarta capa, que é a pessoa que, se ela pega o livro embalado, é o texto que ela vai ler. É o texto que ela vai ler. Se ele está fechado, inclusive, né? Eu odeio livro fechado em livraria. Eu acho que isso tinha que ser proibido por Eu lei. também fico angustiada. Eu Tinha que ser fico proibido por sempre lei isso. angustiada. E aí, Você então, falou da Cida, pode falar. desculpa, é porque a Cida é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, assim. Conheci a Cida num um evento, né, do Sesc, inclusive Ela é defendo demais, o né? Ela é um Sesc. movimento por si só, né? A Cida, Ela é contagiante demais. incrível, a Cida, tem uma energia, tem uma generosidade também no olhar, no abraço. E aí pronto, a gente se conheceu na época, eu tinha um livrinho artesanal, né, umas poesias, um livro que cartoneiro, né, da editora Padê Editorial lá de Brasília, da Tatiana Nascimento, que tinha me convidado. E aí pronto, eu dei esse livro para a Cida, a gente trocou o livro. Aí quando foi no dia seguinte, né, do evento, aí a Cida me mandou uma mensagem 5 e pouca da manhã, um áudio. Ô, Calila, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso usar um trecho da sua poesia para ser epígrafe do meu livro? Olha só, E aí eu tomei um susto, né? Eu falei, gente, que honra e coisa tal, linda. né? Cida Pedrosa, poxa, que honra e tal. Eu falei, pô, Cida, faz o que você quiser, usa o texto todo, pode fazer o que você bem entender. Beleza, depois demorou um tempo, chega Solo para Vialejo, na minha casa, com epígrafe da É minha poesia, maravilhoso esse texto da livro. minha poesia. E é o livro, Premiado o livro. poxa, o livro do ano, né? Ganhou Uhum, Jabuti, né, em duas foi. categorias. E eu fiquei, assim, muito, muito lisonjeada de fazer parte disso, né? De certa forma, ter essa confluência com a Cida, dessa experiência do interior, né? Essa experiência interiorana em que a gente se compreende, né? Sertão chuva, né? Essa possibilidade de sertão, né? E que muitas vezes a escassez, ela não é vista como algo que é possível, né? Como algo que eu não romantizo a falta, né? Mas eu percebo que também nos espaços de escassez há muita, muita sabedoria. E às vezes isso não é creditado. É como se a sofisticação, a erudição tivesse sempre uma cara, né? Tivesse sempre que obedecer uma regra. Então, é isso, né, que a literatura ela ocupa também, né? Ela também tem essa função de a gente lê muita gente interessante que vai falar disso, né, sobre dar luz aos que menos têm conhecimento, os que são menos vistos, dar luz, mas isso na prática é uma loucura, porque o mercado, eu não sei se de fato isso acontece, mas isso não acontece, né? Então, eu desconfio às vezes. Aí você estava falando é, da quarta capa, né? Da oração, da Cida, e aí eu quis trazer a Cida porque, de fato, ela faz um movimento de, de uma confluência extremamente
generosa, né? Ela já E estava com ela o é. livro praticamente pronto, né? E faz essa surpresa, assim, a gente O tinha livro se dela é conhecido. maravilhoso. O episódio com ela foi muito bom. Aliás, quem tá ouvindo, quiser ouvir, depois digita lá, Cida Pedrosa Rabiscos, que foi muito gostoso o papo que a gente Por teve com ela. favor, gente, escutem Cida Pedrosa, Gostar. leiam Cida Pedrosa. Leiam. Quando você traz no sumário, né, nomes de aves, de plantas, castanheira, umbuzeiro, limoeiro, mandacaru, que você falou, ipê, e você tem uma capa com a folha negra, preta e com as palavras das árvores e das plantas branca. Eu tive a sensação de que eu estava entrando numa mata à noite, porque com a folha preta e esse tanto de árvore, parece que você vai andando e parece que o sumário foi uma observação já em primeira pessoa, entendeu? Que é incrível, porque você tem um universo, uma estrutura da flora ali que não necessariamente comunicam todos os elementos que estão ali descritos, mas por outro lado é um jardim completamente possível. E esse sumário parece que você vai entrando e você vai para a clareira justamente quando o livro começa. E você começa o livro falando da terra, e você repete a palavra terra, terra, terra por muito espaço, que dá para entender tranquilamente que você está colocando terra primeiro antes de qualquer coisa. Sem terra não tem semente, sem semente não tem colheita, não tem crescimento, não tem nada, né? Como é que é isso? Exatamente. Ah, que bonito ouvir você falar isso, porque de fato foi uma coisa que foi concebida, né? Foi pensada, né? A estética desse livro e esse trabalho com a linguagem e também com esses elementos todos que o compõem, né? Tinham mais árvores, né? Esse é o trabalho da edição. Simone, um beijo para você, né? Porque o Tadeu mandou o beijo dele, eu vou mandar o meu também, porque, né? É, Afinal de vamos contas, celebrar nossa editora, nossa Simone, querida editora. maravilhosa, a Renata também, que foi incrível, trabalhou comigo Renata também. bastante. E eu, enfim, tinha mais árvores. E a gente teve que, algumas árvores dessa floresta, ficar um pouco para a No final, posteridade. nas últimas aqui, são várias, né? Vai dar uma misturada. Nogueiras, É, Pereiras, Moreiras, Oliveiras. isso, que é uma referência a Carolina Maria de Jesus, Aham. né? Um trecho de Diário de Bitita. E aí eu acho muito bom isso que a Carolina fala, o jeito que ela fala debochado e criticando, assim. E aí eu uso isso como mote, né, para escrever um conto. Tem umas outras paráfrases aí no meio do livro, né, que aí as pessoas vão descobrindo e vão se encontrando. Ah, isso é de tal lugar. É desse lugar mesmo. Eu gosto dessa coisa também de colocar uns mistérios, né? Deixar ali um pouco de feitiço, um pouco de mistério ali, para ver se as pessoas também vão encontrando nessa floresta, né? Encontrando nessa mata, nessa roça, vão vendo coisas, né? Que às vezes a gente entra numa mata, numa roça, e a gente não vê todas as plantas nela, a gente não vê todos os elementos nela. E quando a gente ouve alguém falar, e parece que quando a gente volta, a gente já vê aquilo ali, né? Então, quem está escutando aqui o Rabiscos vai já saber que esse conto é uma referência, né, a Carolina, mas tem outras coisas aí que vocês vão encontrar, né? Outras referências de leitura. Mas é bem bonito isso que você fala, Tadeu, desse encontro, né? Porque, de fato, foi uma proposta, né, que eu fiz, assim, de trazer esse sumário, né? E ao mesmo tempo pensar nessa cartografia, né? E pensar também nessa floresta, que não necessariamente ela está disposta num cartesianismo, né? É óbvio que, enfim, a gente precisa ter essas ordens, né? Para construir um livro, né? É necessário ter uma enumeração, ou não também, né? Porque estamos aí para rasurar, né, possibilidades, mas não há essa marcação desse cartesianismo, né? É possível ler fora da ordem, né, para quem quiser,
né? É possível Você fazer. brinca muito com as palavras, com os capítulos, com as linhas, com os pontos, isso é muito legal, eu gosto particularmente. É, é. E é isso, né? Eu tento fazer uma ligação, né, também dessas personagens que eu queria muito poder, né, ver alguns personagens ter futuro, ter sonhos e poder vislumbrar esses sonhos, mas também mostrar possibilidades, né, perspectivas diferentes, né, olhares, né, para essa ideia do que é a vida, do que é essa circularidade, né, um entendimento menos, um entendimento mais amplo, né, do que pode ser o interior, né, do que pode Disso que você está falando, quando você fala da circularidade, quando você fala da pluralidade, é, é legal a gente entender a arte também como um movimento de reconhecimento de ser plural, estado plural, né? Uma sala de uma casa, ela é plural, e a arte faz com que a gente enxergue isso, e às vezes o mecanismo e a rotina e o cotidiano não. Como que você vê o ser plural que somos, né, enquanto seres naturais, brigando com o reconhecimento da identidade nos dias de hoje? Eu falo isso porque é comum a gente conversar com pessoas que não se reconhecem e começam a se reconhecer no outro, se espelhar no outro, ainda mais num tempo que se divulga muito imagens disso, assim. Como que você vê isso? Então, eu acredito que reivindicar, né, quem nós somos, em alguma medida se faz necessário, né, se tratando, desses contextos que a gente vive, né? Não tem como a gente pensar, né, em uma estabilidade sem que nossas diferenças também sejam respeitadas, né? Tem uma coisa que eu gosto muito, né, que a Conceição Evaristo ela provoca e que eu gosto, porque ela desenvolve o conceito de escrevivência, né, que é pensar numa vivência, numa escrita, né, que é elaborada a partir de uma vivência ancestral, que tem uma gênese que é constituída a partir da mulher negra, entendendo a função dessa mulher negra na Constituição do Brasil, entendendo o papel dessa mulher negra, né, é, no, no- na Constituição mesmo, no pavimento, no que a gente tem hoje. E aí isso vai totalmente numa outra camada que não é da escrita de si, né? É, é na escrita de nós, né? Então, ainda que haja subjetividades e que haja identidades que a gente reivindique também e é importante a gente reivindicar isso, eu gosto de pensar também nessas confluêncies, né? Nessa possibilidade da gente poder, tipo, o livro, sei lá, o livro que eu escrevi, mas não é só sobre mim, sabe? Não é um livro de uma escrita de si, da Kalila, né? É um livro que está pontuando uma pluralidade, pontuando a comunidade, pontuando histórias de muitas pessoas, sabe? Isso. Kalila, qual que é a sua terra? Eita, você, Tadeu, você vem com cada pergunta que eu fico, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Olha, eu acho que a minha terra, ai, é bem forte pensar isso, Tadeu, quando se é afrodiaspórico, porque às vezes a gente vive às vezes, uma sensação de não pertencimento, né? De que todo canto é como se eu não fosse de nenhum lugar, né? Eu tinha no meu Instagram um tempo atrás
que meus endereços são flutuantes, né? Veja assim, coração arteiro e endereços flutuantes. Essa era a minha definição. Porque, né, a pessoa itinerante, assim, né, meio andarilha, eu acho que minha terra acaba sendo a terra que eu me criei, né? A terra onde foi enterrado meu umbigo. Então, eu acho que essa é a minha primeira terra, né? É a terra onde foi enterrado meu umbigo, é no Recôncavo. E, ao mesmo tempo, é o sertão também, porque é onde foi lapidado também muito do que eu sou, né? Foi construído muito do que eu sou. Então, eu diria que eu não tenho uma terra, eu tenho terras. E aí eu vou encontrando outras, né? Porque quem vai ler o livro vai ver que há uma cartografia também de uma pessoa que precisa sair, né? Que precisa trilhar outros caminhos, né? Pessoas que trilham outros caminhos. Sempre tem um movimento de alguém que viaja, que alguém que sai, alguém que perambula, né? Por outros cantos, por outros mundos, por outras terras. Em alguma medida, isso vai compondo a pessoa, né? Não tem como você ter, né, somente uma marca, né? Eu O tenho uma que, marca de terra que eu nem sei de onde é, né? o que que alguém de Conceição do Jacuípe vai ler no seu livro que um mineiro não vai ler? Aí é muito. Aí eu não sei, eu tô curiosa também para ver o que os meus conterrâneos vão dizer, né? Sobre o que é que eles vão ver, que é muito de birimbau, né? É a cidade que tem marcas muito. é, Ah, muito específicas, assim, né? Eu não sei exatamente, mas eu acho que tem alguns termos que são muito baianos. Tem alguns dialetos, tem um pouco de um dialeto baiano aí que eu acho que o pessoal de Berimbau, o pessoal de Conceição do Jacuí, o pessoal da Bahia vai pegar mais rápido, né? Que aí o pessoal que não é de lá vai ficar um pouco. O que será que ela quer dizer com essa palavra, né? Então tem uns termos que são muito de lá, mas que não são só de lá, né? Termos também que já estão um pouco, talvez até em desuso, né? Porque vai mudando, né? O vocabulário, né? Então, eu tinha essa preocupação também, Tadeu, de colocar palavras e expressões que eu tinha medo de não ter registro nenhum, sabe? Então, tinha essa vontade também de colocar, de marcar essas falas com esses neologismos, com esse dialeto, vamos. É, O que que tira seu sono, Kalila? olha, o que tira meu sono hoje é injustiça, é algo que me dá me dá uma tristeza profunda, né? Injustiça, a fome, né? Algo que também eu penso assim, pô, ler Carolina, morar em São Paulo, tem umas coisas que não dá, não dá para. Então são preocupações que eu ainda tenho, assim, de ver pessoas negras morrendo, de ver as pessoas negras ainda sendo, enfim, violentadas, né? Pô, a gente tá vendo. Cara, eu passei uma situação horrível no aeroporto recentemente, e aí depois aconteceram outras que foram divulgadas. Então, assim, a gente vive um cotidiano ainda muito, O muito que que aconteceu pesado. no aeroporto? Você pode falar? Ah, foi uma revista um pouco, uma revista um pouco violenta, assim, um pouco constrangedora. Você estava E sozinha? isso, eu estava sozinha, né? Eu estava voltando de uma palestra, fui fazer uma palestra lá na Unila, enfim, livros, a pessoa carrega livro, né? E aí disseram que tinha algum objeto suspeito na minha mala, e aquela questão da aleatoriedade, e aquela história, só que a forma como isso é feito é muito, muito violenta, porque te pega assim como se você fosse um suspeito de outra, sei lá, de uma dimensão que, enfim, o trato ele é muito cruel. E na hora eu fui tão pega assim,
desprevenida, né? Que é isso, né? Fui tão pega desprevenida que eu não tive nenhuma atitude assim de gravar, de, enfim, eu fiquei muito triste. E isso é uma coisa que me machuca, sabe? Você chorou? Ah, não, não, mas eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com muito ódio, com muita raiva, assim. E já tava assim, eu falava, nossa, que eles não me peçam nada mais, que eles me deixem em paz, porque eu estava muito chateada, né? Quando passa assim, a gente fica, poxa, que merda, né? E isso marca a gente, né? Não tem como não marcar. É uma experiência horrível de constrangimento, de sentimento de inadequação, de dizer que você não pode estar nesse lugar, você é suspeito o tempo todo. Disseram que tinha um objeto de metal na minha mala, não tinha nada, só tinha livro, né? Mas tudo bem ser perigoso, né? Os meus livros são perigosos mesmo, né? Mas ok, digam que meus livros são perigosos, não digam Essa que eu estou sensação trazendo, que eu estou trazendo objetos de metal perigoso e posso ser são os mais enfim. perigosos. Essa É, inadequação que você citou algumas vezes, é, quando que você se sentiu inadequada ou desencaixada pela primeira vez? Quando que você teve consciência disso? na infância, né? A infância é cruel. Primeiro momento na escola, primeiro momento foi na escola, né? Eu me senti inadequada, que eu entendi que o meu cabelo incomodava, que minha cor, né, tinha uma questão. Na escola, na adequação. E isso vai aumentando, né? Porque a gente vai crescendo e vai percebendo que mais isso vai se amplificando, né? Dentro dentro dessa escala, né, da vida, né? Então, universidade, né? Hoje eu tô né, doutora, fazendo pós-doutorado, e isso a gente às vezes pensa, nossa, acabaram os problemas, mas não, né? Eu ainda sou barrada em alguns espaços, sempre questionado em alguns espaços, né, ainda. Não basta somente dizer o que eu sou, o que eu faço, né? Às vezes é necessário mostrar um documento, né? É, é isso, né? E às vezes é necessário dizer o que eu faço. E às vezes eu só queria estar ali, né? Então, é uma vivência que dói às vezes, né? Uma experiência que não fica somente numa. Ah, é ruim não se ver, né, nos espaços de legitimidade, é ruim não se ver, é ruim a gente ter sempre uns espaços em que parece que a gente está ali como uma cota, né, como não a cota no sentido, mas assim, vou convidar porque, né, para não ficar ruim para mim, uma coisa que não é nem tanto pela presença, mas pelo que a gente tem a dizer, mas um pouco pelo contexto, sabe? Então eu fico assim, me perguntando também. Por isso que eu te digo a palavra desconfiança, né? Porque é isso, né? Eu fico muito feliz quando alguém lê, né, meu livro e troca ideia e comenta, porque de fato isso faz com que a gente pense que a gente está finalmente tendo uma escuta, um entendimento sensível, né, ao que a gente tá colocando, né? Mas às vezes isso também não acontece assim, né? Parece que a gente tem sempre que ser para poder chegar, né, em alguns lugares assim. E aonde Não você é. quer chegar? Eu não sei ainda onde eu quero chegar. Eu tô chegando. Eu quero ter é, uma coisa assim que eu tenho vontade é de não vivenciar violências, não vivenciar o racismo, assim. Eu quero chegar talvez num lugar em que eu possa respirar e possa ter, sei lá, o meu trabalho ser lido como algo que fortaleça, né? Que fortaleça a comunidade, que fortaleça a nossa sociedade, né? É,
É uma mulher negra, né, que está na capa, a capa feita pela Larissa de Souza, uma grande artista plástica de São Paulo, né, que a gente tem aí, jovem e maravilhosa, né, ela tem um trabalho incrível, né, e ela me presenteia com cajueiro, que era um conto, que era uma planta que estaria nessa, nesse, nessa floresta, né, mas que vai ficar para uma posteridade esse conto. E é isso, né? Uma mulher negra sentada, É uma mulher linda a negra. capa. Kalila, aonde você quer chegar? É isso. Eu quero que as pessoas negras sejam é, vistas e escutadas e acolhidas e agregadas pelo que elas são, né? Nós somos pessoas. E isso é algo que é onde eu gostaria de chegar, né? Eu gostaria de chegar nisso, né? De ser vista, de ser escutada, de ser respeitada, pelo que eu sou, né? Pelo que nós somos, né? Pelas nossas histórias, pelas nossas circularidades, né? Eu, Melhor lugar, eu acho. é, eu acho que a gente já chegou em muitos lugares, né? A gente só precisa ser visto, né? E outros lugares também que a gente precisa chegar, né? Eu não quero chegar só, né? Eu essa coisa de chegar sozinha, de ser a única, isso não me representa, isso não me apetece, não me dá prazer, né? Eu quero chegar com mais gente, eu quero chegar com a pluralidade, né? Quero chegar, embora eu não escreva só, eu também não quero estar só, né? Então quero chegar com mais gente, quero chegar com algo que de fato represente o nosso país, que apresente o nosso país, que apresente as nossas diversidades, né? Eu não quero chegar só, a única certeza que eu tenho é essa, que aonde quer que eu chegue, eu não quero chegar sozinha, eu quero chegar. Seu livro é uma multidão. É uma multidão, seu livro. Eu queria encerrar. O papo tá bom, mas o tempo voa, né? Quando o papo é bom, o tempo voa muito. E queria que você falasse onde o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode encontrar seu livro, onde o pessoal te acha, enfim, seu serviço. Então, pessoal, eu tô nas redes, né? Timidamente, mas estamos lá nas redes. Meu Instagram é Das Mercês, né? Meu sobrenome, @das Mercês. Twitter, Facebook, Kalila das Mercês. Estou lá também. É, sou uma pessoa acessível, né? Vocês vão me ver andando pelas ruas de São Paulo. Vocês vão me ver ocupando os espaços, caminhando, indo para os sambas, indo para os eventos literários também, dialogando na academia, né? Tô na USP, tô essa temporada lá com a Conceição. E é isso, assim. Queria agradecer a você, Tadeu, pela generosidade, por esse convite, Imagina. por essa conversa, por essa prosa. Espero que a gente na próxima seja num sextou, tomando uma cerveja ou um vinho, Ia fluir né? Que mais tá ainda frio nosso papo. aqui. É, e a gente poder, e eu poder te provocar também, porque você fez as perguntas e aí eu quero inverter essa histra, né? Porque, Filosofar olha, um eu vou te pouco. contar, viu? Essas perguntas suas eu vou ter que, enfim, né? Levar para outros, para análise, Você talvez, vai para lá conversar com o terapeuta. para Mas eu onde é fico que eu quero feliz. chegar. Eu fico feliz Mas, porque seu livro é muito bom. Quem acompanha o Rabisco sabe que eu evito falar das histórias, falar porque eu acho que fica o sabor aí para quem vai ler. Mas eu li, já indiquei eu acredito muito na sua literatura, de verdade. Fico feliz de ser contemporâneo, de estar junto na mesma época e ver você, como tantas pessoas, fazendo diferença na literatura e não lidando a literatura como algo desrespeitoso, mas sim com respeito, e você ainda mais sendo acadêmica, assim. Obrigado, adorei o papo. obrigada Espero demais. novos encontros, espero novos papos, novos livros,
e o Rabiscos deixa a porta aberta aqui para você. Um forte abraço a todos os ouvintes, as ouvintes, né, da Rabiscos, assim, foi uma alegria estar aqui com vocês, conversando com o Tadeu. Qualquer coisa escreve, manda também, né, uma pergunta, uma provocação, né, e a gente vai trocando. Tadeu, Vamos ter um muitas cheiro em trocas. você, um Outro. cheiro, obrigada. Obrigado você, foi lindo. Logo estou em São Paulo, a gente dá esse abraço pessoalmente também. Um beijo a Mas, todos, pessoal de casa que está aí comigo, valeu. Dúvidas, sugestões, podcastrabiscos@gmail.com e na descrição aqui, as editoras que enviam livro, o pessoal que quer enviar sugestão de pauta também, só mandar aqui. É isso, um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite.